Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas. Vamos falar hoje sobre algumas mudanças que o Johnny Walker possivelmente estará trazendo para esta luta e os motivos disso, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like no começo do vídeo, nos ajuda demais. Se não for inscrito, clique em inscrever-se e depois, importante inclusive para você que já está inscrito, viu? Confirme que depois da inscrição vocês clicaram nesse sininho e depois dele escolheram a opção lá em cima, todos, beleza? Apenas para receberem notificações que o YouTube às vezes não manda, tá? Fazendo isso ele vai mandar. Agora vamos então direto ao ponto, falar sobre o Johnny Walker e o que o espera pela frente, mas mais do que isso, qual é a postura que ele estará trazendo para esta luta e vamos tentar entender o porquê. Bom, neste final de semana agora o Johnny Walker vai encarar Nikita Krylov, um cara perigoso, um cara que não está nem no topo e nem lá embaixo, se falando do nível dentro do UFC, mas é um cara duro, aquele famoso porteiro, às vezes as pessoas falam como se fosse o cara para ver se vai deixar tu entrar no topo ou se tu fica onde tu estás. Então é um cara difícil, um cara que tem que ser levado a sério e é isso que o Johnny Walker aparentemente está fazendo. Por que disso? Bom, a gente vai fazer uma analogia, começando para vocês entenderem, todo lutador brasileiro, ele de natureza, é quase uma ideologia das academias, é porrada, é ser porradeiro. Não necessariamente porrada no sentido de só socos e chutes, mas no sentido de ser um cara agressivo, no sentido de ir para frente, de não ter medo, de abafar o adversário, de tentar quebrar o cara o mais rápido possível. Isso já vem das escolas antigas, então tá meio enraizado até hoje no mundo do MMA, se falando de academias dentro do Brasil. Já vamos chegar no motivo pelo qual eu acredito que treinadores que estão nos Estados Unidos ou em outros países, eles têm uma outra metodologia, beleza? Mas então, se falando de um lutador difícil que o Johnny Walker vai encarar, um cara que tem seu poder de punch, que é um cara também forte, é um cara grande para a categoria, o brasileiro cometeu algum erro e ser nocauteado, porque punch, tamanho e agressividade, o seu adversário ele tem. Agora, falando do primeiro detalhe que veremos diferente do Johnny Walker neste sábado, é o seguinte. Acredito que tenha sido um tiro certo ele mudar para Tristar Jim com o Firas Zahabi, com o Georges St-Pierre, entre outros caras que também devem ter a mesma metodologia de treino, que são duas coisas bem diferentes que a gente vê por aqui. Primeiro, eles prezam muito para fazer a estratégia e bater na tecla da estratégia. Não que treinadores brasileiros não façam isso, mas uma explicação e um exemplo mais básico e mais palpável para vocês entenderem o que eu estou dizendo, pega lutadores que vieram do jiu-jitsu, vou dar 3 nomes aqui, que vieram da arte suave e entraram para o mundo do MMA. Rafael dos Anjos, Charles do Bronx, próprio Kron Gracie. Esse aí ainda está evoluindo na parte da trocação, mas ele tentou trocar porrada também. Esses caras vieram de uma arte suave, mas eles quiseram imprimir o seu jogo e inclusive até às vezes deixar como carro-chefe a trocação, sendo que eles tinham uma outra arte. O porquê disso? Porque é a raiz do vale tudo aqui dentro do nosso país. Muitos, a maioria dos lutadores brasileiros, todos eles são agressivos. Agressivos, não estou dizendo técnicos. Alguns, eventualmente, não entram nessa regra, assim como, por exemplo, Demian Maia, que nunca gostou de trocar, tampouco fez questão. Mas a maioria, além de ter a sua base na luta agarrada, caso eles venham do jiu-jitsu ou do wrestling, acabam querendo trocar porrada também. E não é isso que está faltando para o Johnny Walker. Por isso que eu acho que ele acertou em ter feito essas mudanças, não está faltando mais do mesmo. Primeiro detalhe de todos, por que depois dele ter lutado 3 vezes, na realidade se a gente contar o Contender Series, ele vai se apresentar pela 5ª vez agora, mas eu tiro o Contender e coloco lutas oficiais dentro do UFC, as 3 primeiras dele foram por nocaute e somando o tempo que ele esteve dentro do octógono em 3 lutas, no maior evento do mundo, 2 minutos e 40 segundos, somando as 3 lutas do Johnny Walker, onde as 3 primeiras ele nocauteou, ele ficou no octógono para conseguir finalizar, acabar, enfim, exterminar com 3 oponentes de alto nível. Então a agressividade, o poder de nocaute, inclusive até mais detalhes físicos, força, explosão, isso não está faltando para o Johnny Walker agora. Ele não precisava treinar mais do mesmo, ele poderia absorver outras coisas que viessem a fazer ele evoluir como lutador, que são o que o Firas Zahabi possivelmente esteja proporcionando para ele, que é um roteiro de luta, o script que ele vai seguir para achar o caminho mais seguro e vencer a luta. Se houverem brechas, ele vai jogar a sua joelhada voadora, ele vai fazer os seus golpes especiais e, entre aspas, dentro do possível, a sua brincadeira.
mas não pode ser o carro-chefe dele isso. Um exemplo que eu acredito que aconteceu na derrota para o Corey Anderson, quando o Johnny Walker, antes de tomar o primeiro overhand que tonteou ele baixou a guarda, ele estava baixando bastante a guarda e estendendo a base dele. Existem dois motivos. O primeiro, claro, esperando uma queda do Corey Anderson, ok? Que é plausível a gente achar que ele estaria fazendo isso só por causa de uma possível tentativa de queda e ele estaria mais apto a defender. Eu tenho uma visão secundária disso. Isso é uma postura que ele exerce quando ele vai jogar uma joelhada voadora. Ninguém vai jogar uma joelhada voadora, por exemplo, que é um carro-chefe, um golpe muito bom do Johnny Walker, com a guarda assim. Então, o cara vai lá, ele vai se estender a base, ele vai ficar mais trabalhando na ponta do pé. Numa dessas que ele está fazendo isso, ele entra e ele sai voando com mais impulso para surpreender o cara. Digamos que o Corey Anderson tenha estudado sim as suas lutas, seus golpes e a sua maneira de trabalhar e ele capitalizou em cima de um momento chave do Johnny Walker. Não chegou a ser um erro a nível de crucificar o Johnny Walker. Foi um erro, entre aspas, foi, mas também tem que elogiar o timing e a percepção de luta do seu adversário. Então, o Johnny Walker ele precisava se repaginar, precisava ganhar uma bagagem mais teórica e não tão prática. Saint-Pierre nunca foi ruim, trocador ruim, mas ele chutava quando tinha que chutar, dava seus jabs com a guarda fechada quando ele tinha que dar, e quando ele precisava mergulhar por algum motivo ou outro nas pernas, ele era bom demais em fazer isso. Tirando também, sempre veio fisicamente perfeito, é um exemplo para os outros lutadores. Então, essa escolha do Johnny Walker para mim foi ótima, não dizendo que esse treinador fosse ruim, o anterior, ou qualquer outra coisa. Eu apenas estou confirmando que eu acredito que sim, que respirar novos ares, já que estava na mesa. Cara, ó, não vou mais lutar pela tua equipe, não vou mais treinar contigo, quero ir embora. Ah, então tá, beleza. Então, se for assim, para onde tu vai? E aí, essa escolha dele, depois que ele se desvencilhou, para mim foi ok. Então, eu acredito que veremos o Johnny Walker um pouco mais calmo, não menos agressivo. Ele vai ser agressivo na hora que ele precisar, ele de repente vai ouvir o corner, eles vão ter uma maneira de comunicação. O Johnny Walker é um cara que ele ouve sim, claro que se tiver muito barulho vai prejudicar, mas falando apenas daquele lutador que não tá só olhando e largando na porrada e esquecendo que alguém tá falando com ele, o Johnny Walker não é esse cara. Eu lembro quando ele lutou contra o Luiz Henrique nessa do Contender Series, ele tava por cima uma hora morto, e o cara falando pra ele bater, e ele falou, cara, calma, cara, tô cansado, faz tu, ou vem tu aqui fazer alguma coisa, se alguma brincadeira ele fez. Então ele é muito ciente do que o treinador tá falando, e ele é um cara que presta atenção em outras coisas que são muito importantes, não só o seu oponente que está na frente dele. E com esse conhecimento do novo treinador, passado, bem feito, da maneira correta para o Johnny Walker, ele que já tem seus atributos naturais a seu favor, a altura, a envergadura, é um cara forte, ele tendo a parte mais teórica de alguém, sabendo o que utilizar e como utilizar, aí vai ser um outro cara, vai ser um cara menos, entre aspas, porra louca, que nem a gente fala aqui na nossa região. O Johnny Walker é o trem de alta velocidade, ele só não pode se desgovernar nas curvas, e são nessas curvas aí onde esse novo treino, esse novo camp vai fazer ele desacelerar, vai fazer ele pensar, vai fazer ele não descarrilhar, então, fazendo esse exemplo aí. Que pra mim é uma das poucas coisas que falta pra ele como lutador, ok? Muitos atributos, muitos golpes. Ele também, obviamente, deve ter evoluído na parte da luta agarrada, no wrestling, para defender as quedas do cara. Vai ser muito legal se a gente ver o Johnny Walker defendendo as quedas e trocando porrada com segurança, tendo um tempo, não, de repente até um nocaute rápido, não seria uma confirmação tão grande para os críticos que ele é o cara assim que tem futuro no UFC e na categoria. Então ele tendo uma luta boa, ele tendo uma luta tranquila em cima, trocando porrada com segurança, batendo, não sendo atingido, se possível, o menos de vezes possível. E aí imagina se ele consegue defender as investidas, mandar a luta em pé e no final ele consegue terminar o combate vitorioso. Então ele vai vir diferente? Ele vai. Primeiro pela metodologia que os caras têm lá fora e segundo pela parte técnica. Ele deve ter evoluído nas suas brechas. Então ele pode vir um cara mais completo e ao mesmo tempo mais criterioso, mais específico nas ações que ele vai tomar contra o seu adversário. E a análise técnica de como que encaixa o jogo, como que as coisas podem ocorrer para o Johnny Walker e o Nikita Krylov, como de costume que a gente faz aqui no canal, é um quadro nosso, a gente vai trazer isso no sábado, beleza? Amanhã teremos um outro vídeo exclusivo aqui no canal do CFX, o seu canal de lutas,
Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para nós de verdade. Comentem aqui o que vocês acham que pode acontecer nesse combate. Se vocês entenderam a metodologia que de repente o Faida Sahab tenha tirado os furos, tampado ali as brechas do Johnny Walker. Eu espero que seja isso, óbvio. Beleza? Então comenta aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque a gente se vê amanhã em mais um vídeo aqui no canal da SFX. Um grande abraço, até!